Fala galera, no vídeo de hoje eu estarei passando para vocês como jogar HP. Para quem não sabe o que HP é, zona de conflito, de uma forma muito atualizada, rapaziada, porque teve uma mudança muito grande na zona de conflito de uns anos pra cá, principalmente para quem é muito antigo no COD e voltou a jogar agora e até mesmo quer ingressar no competitivo. Se liga, porque mudou muita coisa. Para quem não me conhece, eu sou o Mike, coach analista de Call of Duty Mobile. Muito importante nesse momento que você possa estar fortalecendo o meu trabalho, deixando aquele like, se inscrevendo no canal caso ainda não seja inscrito e hype o vídeo. Tudo isso fará com que mais pessoas sejam alcançadas por esse vídeo e tenham mais players com conhecimento nas ranqueadas, beleza? Agora sim, vamos para o vídeo. Bom, primeiro vamos falar sobre como funciona o modo Hardpoint. O modo funciona da seguinte forma, galera. Cada mapa tem normalmente 4 zonas. Por que normalmente? Porque sempre tem aquele mapa que quer ser o diferentão, e aí ele tem um a mais. Por exemplo, Raid, o zona de conflito Raid, ele tem 5 zonas, beleza? E essas zonas precisam ser capturadas. São zonas ali que você vai pontuando em cima disso. Chamamos essas zonas de ponto. Então temos o ponto 1, ponto 2, e aí vira P1, P2, P3, P4 de forma resumida. O modo ele se resume em spawn, modo de reaparecimento. Então você sempre vai reaparecer, vai spawnar em diversas áreas, e isso vai oscilando e variando de acordo com as situações e de cada ponto. Cada ponto tem seu próprio spawn, sua própria gama de spawn. Uma coisa que vocês têm que entender é, sempre existe 2 spawns fixos, onde um deles vai ser o certo e o outro vai ser errado. É uma forma que a gente fala, quando o certo é aquele que tem âncora e o errado é aquele que não tem âncora. E tem sempre aquele spawn que não deveria acontecer normalmente, que é o que eu chamo de spawn ramificado ou o spawn quebrado de outra forma. Tem gente também que denomina como spawn primário e secundário, que é interessante também, principalmente para quem tá ingressando no competitivo, que entenda mais sobre essas ideias. Mas aí já entra num assunto um pouco mais avançado, que não é o foco desse vídeo, beleza? Uma das formas de você manipular o spawn é jogando para o peso de mapa. Dessa forma, se seu time estiver concentrado em um lado do mapa, os adversários vão nascer do outro lado. Bem simples, né? Claro que existem diversos outros fatores, mas o mais importante e fácil de aplicar é esse. HP possui 3 funções e todo o jogo é movido em cima disso. Essas funções são: OBJ, de longe é a função mais importante de realizar. O player que faz essa função precisa jogar dentro da zona para pontuar para o time, por isso é mais importante, já que o modo é de objetivo. Nesse sentido, temos as próximas funções que são bem legais em cima disso, que funcionam como suporte do OBJ, que é Slayer. Essa função se resume em impedir que os inimigos entrem no ponto. Claro que ela tem várias outras obrigações, mas isso ficará para outro vídeo, beleza? Com isso, sobra literalmente a função que poucos gostam de fazer e deixam de lado, que é muito importante até, não sei porque o pessoal não gosta tanto, acho que é porque ela é um pouco mais passiva, que é qual? Âncora. A função âncora, ela atua diretamente no controle do spawn, a função que exige mais conhecimento sobre o modo, que seja basicamente o crânio, né, da partida. Já que o modo é o modo de spawn, onde os players nascem em locais diferentes, o âncora faz com que isso seja controlado e direciona o seu time só para um lugar, que aí entra na ideia do spawn âncora, onde você vai ancorar seu time ali e vai facilitar muito a questão de organização do próprio time, beleza? Bom, uma coisa interessante aqui é que vocês entendam que essas funções do modo HP, elas hoje em dia não são tão utilizadas de maneiras lineares. Pelo contrário, ela hoje funciona de uma forma de repor todas elas. Então durante a partida haverá reposição de função de uma forma um pouco mais complexa e fica muito mais completo e rápido. Por isso que hoje em dia vocês veem o time jogando de uma forma muito mais dinâmica. Bom, galera, imaginando aqui que estamos numa situação de P3, vou até passar o ponto para cá. Vamos lá, aqui, próximo. P3, rapaziada. Uma simulação aqui de P3, imaginando que eu esteja com um setup simples, tá? Onde tem um cara afundado âncora, tem um cara no ponto e tem um cara jogando pra Slayer, ou seja, para dominar o mapa, para cortar a rotação, para poder matar e impedir que os inimigos entrem no ponto, como por exemplo nessa marcação aqui, que ele marca neve e marca costa. E aí o âncora tá marcando exatamente essa região aqui mais afundada do verde e MF. E o ponto só se preocupa com quem vem em frente. Legal.
Mas em que momento acontece a reposição? Bom, são 3 players jogando dessa forma e vai vir mais 2 players que acabou de nascer. Eles morreram e vão nascer. Nesse sentido, o cara do âncora ele não precisa ficar âncora. Por que não? Porque vai nascer mais 2, então um dos 2 pode parar no âncora. Então ele pode avançar para ajudar no domínio de mapa. Vai jogar esleando. E aí vai vir mais 2 caras. E eles dois, um vai parar a âncora e o outro vai avançar para ajudar ponto. E aí teríamos 2 pontos e 2 fora do ponto para poder ajudar na marcação. E o âncora. Beleza, então aqui a gente já consegue ter uma ideia de como jogar em cima da reposição. Ela sempre vai vir de uma forma, como alguns gostam de falar, né, de fila, onde o primeiro vai, o segundo fica, o segundo vai, o terceiro fica e assim vai. E quando eu falo ficar, é parar para controlar o âncora. Da mesma forma que seria ponto. A primeira coisa que vocês têm que priorizar, geralmente, é o quê? O ponto. Então a gente sempre repõe primeiro o OBJ, depois o Slayer e depois o âncora. Nesse sentido, se o OBJ morrer, os 2 OBJ morrer, os players que estão em volta do ponto, que estão mais próximos, que seriam os Slayers, eles vão ponto. E só depois que os players nascerem, o cara do âncora sai do âncora para repor fora. Entenderam a ideia? Então isso também tem a ver com a fila em relação às funções. Se o OBJ morre, Slayer entra ponto. Se o âncora morre, aí o último que nasce fica âncora. Ou então o Slayer repõe âncora. Então o Slayer é o intermediário. Ou ele vai entrar ponto ou ele vai entrar âncora de acordo com a situação. Se o Slayer morre e tem o OBJ não sai correndo para fora para poder dominar fora. O âncora que vem domina fora. Ou seja, o âncora vem e pega a função intermediária. Por quê? O Slayer que morreu vai nascer no âncora, já que ele tá âncora. E nisso, ele vai e repõe o âncora. Então isso vira uma reposição de função, onde o OBJ sempre vai ser o OBJ, mas o Slayer, ou ele vai ser OBJ, ou ele vai ser âncora. E o âncora, ou ele vai ser o Slayer, ou ele já vai direto pro ponto, caso a gente perca o Slayer e o ponto, e o OBJ, né? Então a gente sempre prioriza o OBJ e joga fora de acordo com a troca de função do próprio Slayer e do próprio âncora. Fica trocando. Mas todo mundo, sempre que tiver necessidade de ponto, vai todo mundo ponto. Isso é reposição de função, rapaziada. Bom, rapaziada, fico aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tirado suas dúvidas sobre tudo. E se você ficou com alguma dúvida de qualquer forma, deixa aí nos comentários, vai ajudar bastante. Novamente peço seu like, sua inscrição aí, ativar o sininho também para não perder nenhuma notificação. Próximo vídeo será com as funções separadamente, então como fazer OBJ, Slayer e âncora. Se você quer uma ordem diferente dessa, deixa nos comentários. Mate, eu quero o primeiro Slayer, passa o vídeo do Slayer primeiro. Ah não, vou querer âncora. Então só deixa nos comentários que eu vou dar prioridade em cima disso. Caso contrário, ficará nessa ordem, OBJ, Slayer, âncora, beleza? E tamo junto, rapaziada, fiquem com Deus, até mais, valeu!